Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno, eu sou Stephanie Spindola e hoje é dia de falar do último episódio de Dexter New Blood, Sins of the Father. Ao longo das semanas eu fiz os episódios metade sem spoilers e metade com spoilers, mas como a gente tá no último episódio da temporada, eu vou fazer esse vídeo com spoilers. Ao longo do vídeo também eu vou comentar um pouquinho sobre o seriado como um todo. Antes da gente começar, eu quero agradecer pela participação de todo mundo ao longo dessas várias semanas de Dexter New Blood. Tiveram muitos comentários aqui no canal, muita gente se inscreveu, então muito obrigada por acompanharem aqui comigo semanalmente o desenrolar dessa história. Então, o que fala desse grande final de Dexter? Ele é roteirizado pelo Clyde Phillips e dirigido pelo Marco Siega. Aqui a gente tem o grande estopim da história, o ponto alto de saber o que vai acontecer com o nosso personagem aí favorito, que a gente acompanhou durante tantos anos. Quase 10 anos se passaram desde a season finale da temporada 8, aquele final que deixou um gosto amargo na boca de muitas pessoas, que não foi bem aceito nem pela crítica e nem por parte dos fãs. Outras pessoas gostaram bastante do final, então ficou bem dividido mesmo. E Dexter New Blood vem para mostrar um novo olhar do personagem aposentado, lidando com as consequências dos seus atos lá da 8ª temporada. E também carregando uma culpa muito grande por todas as pessoas inocentes que perderam a vida por causa das atitudes dele. Sins of the Father tem as consequências de decisões criativas muito ruins de outros episódios da temporada. Das escolhas estranhas em relação a todo o arco da Angela, das decisões de facilitação, de fazer com que aquela facilitação leve o roteiro para frente, de tantas e tantas conveniências que a gente viu aí no desenrolar do roteiro. Então não tem como fugir desses erros passados e resta a season finale amarrar tudo isso e entregar um resultado que seja satisfatório para todo mundo. Eu acho que em um dos meus primeiros vídeos no canal eu falei que o único final que eu acreditava era que o Dexter deveria morrer. Eu não via uma outra forma de finalizar essa temporada. E tanto o Clyde Phillips quanto o Michael C. Hall sempre deixaram ali em evidência nas entrevistas de que essa seria uma temporada única, que não teríamos uma continuação, que a ideia era realmente fechar o arco do Dexter. Confesso que até o último minuto eu não acreditei que eles iam fazer o que eles fizeram, porque várias vezes o Dexter já se safou de situações muito piores ou mais estapafúrdias na série clássica. Mas realmente o Clyde Phillips teve a coragem, teve ali o culhão de chegar na hora e fazer o que era necessário. Como eu já comentei, eu não vi outra forma de Dexter New Blood finalizar. Eu gostei da forma como foi finalizada, as escolhas do Dexter simplesmente morrer, mas eu acho que o final poderia ter sido um pouco melhor. Não significa que o episódio é ruim, que o episódio é mal feito. Eu acho que nesse episódio a montagem funciona, as ideias do roteiro são um pouquinho melhor amarradas, apesar de ainda ter uma conveniência muito grande em tudo o que está em torno da Angela. Por exemplo, ela achar um parafuso no meio de uma cabana destroçada, uma cabana enorme, cheia de entulho, e ela encontrar exatamente o que ela precisa, é muita conveniência pra tu ter que engolir no último episódio. Mas eu gostei de toda a dinâmica em relação ao Dexter, dele colocar essa questão da manipulação, dele tentar conduzir a narrativa pra fugir ali daquele perigo, pra conseguir escapar, porque enfim a regra principal do código é nunca ser pego. Pra mim algumas decisões do Clyde Phillips também vêm pra desconstruir um pouco o personagem, pra desconstruir essa ideia de que ele é um herói, de que ele nunca vai sofrer as consequências dos atos dele. Então muitas das decisões ao longo da temporada e também dessa finale foram necessárias nesse sentido. Foi necessário porque o Dexter precisava cair na real que ele também fez vítimas inocentes ao longo do processo, durante toda a série clássica, e também em Dexter New Blood, sendo o ápice aí o que ele fez com o Logan, um policial, um cara super gente boa e um exemplo pro filho dele. Eu entendo a decisão do Clyde Phillips de colocar o Harrison para cometer o ato contra o Dexter, ser um ato de amor. Nas palavras do próprio criador, ele disse que isso foi um ato de amor ali no final, mas eu achei a cena muito anticlímax. Pra mim, toda a entrega do Jack Alcott no episódio 9, eu não senti no episódio 10. Levando em consideração que esse foi o primeiro homicídio que ele cometeu, um crime hediondo, tu tirar a vida de alguém, e ainda mais de um pai que ele queria muito ter perto, que ele não queria se sentir sozinho, que ele queria criar uma conexão. Então, pra mim, aqui, ele tava muito aquém, ele tava muito fora na cena. Eu não senti uma grande emoção dele cometendo realmente aquele ato. Pra mim, o Michael C. Hall ficou sozinho na atuação ali, e eu acho que a cena poderia ser um pouco melhor. Então daí eu entro naqueles problemas
da direção do Marco Siega que eu falei ao longo de todos os vídeos dessa temporada. Eu acho que podia ser melhor e eu acho que uma trilha sonora melhor naquele momento teria dado mais peso para a situação. Entretanto, vale ressaltar como Michael C. Hall ganhou experiência ao longo dos anos, ele passou pelo teatro, ele fez outros projetos depois de Dexter e retorna para esse papel muito mais sábio, com muito mais conhecimento e entregando uma atuação muito boa. Eu gostei muito dele nessa temporada e vai ser muito triste não vê-lo mais nesse papel, mas eu entendo que ele também já não queira mais reprisar isso em hipótese alguma. Quando fica muito tempo atrelado a um personagem, tu não consegue progredir sem se livrar daquela marra de talvez tu retorne, o que pode ser feito a mais, as pessoas querem ver um final diferente. Isso realmente acaba cobrando, criando uma pressão em cima do ator. Então eu acho que a decisão criativa como um todo foi boa pro final do personagem. Uma coisa que eu não gostei também foram os flashbacks, naquele momento em que o Dexter cai na real. Eu acho que eles poderiam ter montado essa cena um pouco diferente, talvez trazer os cameos para participar ali daquele momento, né, os atores aparecerem, ter uma cena um pouco mais trabalhada. Nesse sentido, eu acho que, por mais que seja um final bom e um episódio bem construído, o clímax, o que deveria ser uma grande catarse ali, da gente ficar realmente impressionado e quebrar a internet, pra mim não causou grande emoção. Acho que a temporada como um todo foi satisfatória. Eu esperava mais que ela cumprisse aquele objetivo da relação entre o Harrison e o Dexter. Acho que se perdeu muito tempo com tramas paralelas, personagens secundários que não agregavam em nada na história, muitas tramas facilitadas, coisas que ficaram mal explicadas, personagens que apareceram em 2 episódios, tipo o Bilionário. Tava todo mundo teorizando que o Bilionário ia aparecer no episódio final e que ia ter uma grande reviravolta, ia ser um gancho pro spin-off, um gancho pra próxima temporada. E na verdade nada disso aconteceu. E claro, pra mim, toda a questão ali da pesquisa do Google da Angela enfraqueceu muito a história. Eu não consegui desvincular essa cena, essa informação do roteiro de qualquer acontecimento que veio depois, e ainda tu tem que ver ela reforçando isso na última cena ali durante a argumentação pra dizer pro Dexter que ela sabia que ele era o Bay Harbor Butcher. Tudo isso tornou um pouco aquém do esperado o seriado pra mim. Também fiquei um pouco chateada da produção criar todo um suspense e instigar a gente de que de alguma forma o Angel Batista e o Dexter iriam se encontrar em algum momento e a gente não vê esse encontro acontecer em tela. Foi criada a impressão de que em algum momento o Batista ia ser uma peça-chave para capturar o Dexter e esse momento nunca veio. Então acho que foi uma temporada que tinha um potencial de ser muito melhor na execução das ideias, mas no resultado final eu gostei, eu me diverti e eu acho que foi um final que não tinha como fugir. Era algo que desde o primeiro vídeo eu já esperava que fosse acontecer, mas que eu não achava que os produtores e roteiristas teriam coragem de realmente efetuar. Sei que vai ter um monte de fã que vai ficar chateado, que não queria que o personagem fosse assassinado, principalmente não queria ver o filho matar o pai numa cena tão anticlímax quanto aquela. As pessoas que esperavam que isso acontecesse já tinham idealizado que talvez ele fizesse no mesmo modus operandi do Dexter, mostrando as vítimas na mesa e tudo mais. Tinha também o outro final que o Clyde Phillips tinha falado que ele havia pensado para a 8ª temporada, que pra mim é muito superior do que o final desse reboot, que ele tinha pensado o Dexter preso e realmente encarando as vítimas, né, que ele fez ao longo das 8 temporadas, e aí tendo o fim dele na execução ali dentro da cadeia. Mas o voice-over com a carta no final meio que cria esse argumento do porquê o Harrison precisava fazer isso e porquê o Dexter só abriu os olhos tendo o Harrison falando pra ele sobre os erros que ele cometeu, já que é a única pessoa viva que ele amava. Então, no fim das contas, foi uma temporada que eu gostei. Esperava mais? Esperava mais. Achava que poderia ser melhor executado? Achava. Penso que o último episódio é um pouco corrido e que ainda assim tem muitas facilidades de roteiro. Penso isso. Mas fazer o quê? É o final que a gente tem e eu acho que ter essa finalização pro Dexter é melhor do que ele simplesmente escapar mais uma vez e a gente cair no status quo que a gente viu durante tantos anos. É isso, muito obrigada por terem acompanhado aí a tag ao longo dessas semanas. Fico muito feliz com a participação de todo mundo. Se você chegou nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa um like. Deixando o like esse vídeo chega a muitas pessoas e nos ajuda muito mesmo, então por favor não esqueça.
Aqui na descrição tem o link do nosso site, onde você encontra vários conteúdos sobre série, quadrinhos, filmes e muito mais. É isso, até a próxima tag e valeu!